Os preparativos para uma surf trip são sempre regados de muita ansiedade e muita pesquisa. A gente passa horas vendo vídeos e imaginando como que vai ser surfar aquela onda perfeita. E o que fazer quando chega no dia da trip e pouco a pouco você começa a perceber que as coisas não vão acontecer como você imaginava? Galera, que trânsito que a gente pegou. Chuva, friozinho. E aí? Tô dando uma olhadinha aqui no Waze. A gente tem ainda mais 60 quilômetros pela frente e isso dá aproximadamente mais uma horinha de viagem. A gente vai entrar em Laguna, a gente não vai chegar a passar aquela ponte Anita Garibaldi. A gente vai entrar antes e vai por dentro, vai passar pela balsa para chegar lá no Cabo de Santa Marta. E toda vez que a gente vem pra cá pro sul, eu paro aqui e pego uma kombucha. E normalmente eu compro e ela estoura na mesa, mas dessa vez não estourou. O Cabo de Santa Marta fica aproximadamente 285 quilômetros lá de casa, ou seja, 5 horas de viagem sem trânsito. É um dos picos de surf mais constantes aqui do estado, possui praias paradisíacas e intocáveis, com uma paisagem de tirar o fôlego, que faz você se sentir num deserto. Claro que toda essa magia é muito mais aproveitada quando temos dias de sol. Durante a trip, essas foram as únicas imagens que conseguimos fazer, pois a chuva esteve muito forte durante os 2 dias. Como se não bastasse, e o que eu não estava esperando era juntar chuva, primeira frente fria do ano e um swell bem pesadão. Tudo isso me deixou desconfortável para surfar, mesmo tendo procurado os outros picos alternativos onde a onda não era tão pesada. Mas também não estava daquele jeito que eu imaginava, né? Eu queria um meio metro clássico e, na verdade, o swell me entregou bem mais. Eu não quis me arriscar a se machucar nessa altura do campeonato, então fiquei por ali mesmo. Sabadão, não rolou surf como a gente esperava aqui no Farol, mas antes de partir para casa de volta, a gente tinha que fazer um rolezão, né, clássico aqui do Farol e tomar uma cervejinha e comer um camarãozinho aqui no Baiuca. O restaurante Pousada do Baiuca é um clássico do Farol de Santa Marta. Você pode almoçar com essa vista maravilhosa. E aí? Bora fazer um toinho com a turma lá? Olha, acho que tá faltando um pouquinho de preparo, mas quem sabe mais pra frente não rola. E o resumo final da trip foi: fiquei os 2 dias com uma gripe, muita chuva, mal e mal conseguia sair de casa, não surfei, mas no último dia a gente almoçou com essa vista maravilhosa e decidiu ir dar um rolê na prainha do Farol, mas ao chegar lá a gente se deparou com uma situação bem perigosa. Não sei se vocês conseguem ver aí no vídeo, mas tem 2 salva-vidas correndo ali pelas pedras pra tentar salvar um surfista que tá pelo menos aqui assim, ó. Não sei se vocês estão vendo. Ele ficou preso lá naquele rebuliço. A Prainha do Farol é um dos picos mais protegidos e também mais procurados para surf em dias em que o mar tá grande. O que os iniciantes não sabem é que às vezes o tamanho do mar não assusta tanto, mas a correnteza ela chega muito mais forte, e foi o que aconteceu nesse caso. A ondulação ela estava empurrando lá para as praias do outro lado desse morro, e foi lá que eles foram parar. A galera tá surfando aqui, só que claramente a gente vê que a ondulação ela não tá entrando aqui, ela tá passando, indo pra lá, né, em direção às praias de lá. Olha lá. O céu! Gente, tinha um cara que tava aqui e tem um outro que tá lá, ó. Por aqui. Ah, e agora tu consegue ver. Tem mesmo. Por isso que os 2 salva-vidas foram... É, gente. Agora sim, estamos saindo aqui do Farol e já fica de lição, né? Principalmente pra galera aí que tá começando no surf e pra quem já surfa há mais tempo também, porque a gente sempre tem que ter um pouco de respeito, né? Um pouco não, né? Muito respeito com o mar. Mas o que aconteceu aqui basicamente é a galera entra no
vê que as ondinhas ali estão pequenininhas, mas não se toca de que tem uma corrente forte. No fim das contas, um dos caras dos salva-vidas nem conseguiram resgatar e provavelmente orientaram para ele sair pela outra praia, mas assim, a gente não sabe realmente como que foi o paradeiro, né, o fim dessa história. A surf trip para um dos picos mais constantes de Santa Catarina tinha ido para o ralo. Gripados, cansados, estava mais para férias frustradas. A gente precisava fazer alguma coisa para dar um up nessa trip. Oi pessoal, hoje nós estamos aqui em Itajaí para conferir a The Ocean Race, que é a maior corrida de veleiros do mundo e é uma atração incrível, eu vou mostrar tudinho para vocês. Estamos aqui, é claro, com todo o apoio do Marinas Park, que é o clube náutico perfeito para você e para sua família. A maior regata transoceânica do mundo chega pela 4ª vez em Itajaí, reunindo esporte, cultura, lazer e gastronomia. Este ano, a regata é disputada em 2 categorias, IMOCA e VO65. 5 equipes competem na categoria IMOCA. E essas embarcações competem em todas as etapas de Alicante, na Espanha, onde foi o ponto de partida, até Gênova, na Itália. Curiosidades do percurso em 2023. A primeira etapa foi marcada pela primeira vez em que a regata parou no arquipélago africano. Na segunda etapa, a regata desembarcou no extremo sul-africano e foi a primeira parada para a manutenção dos barcos fora da água. A terceira etapa marcou uma quebra de recorde, com a maior distância de corrida nos últimos 50 anos da história do evento. Essa é a última etapa de toda a trajetória deles, que vai ser lá em Gênova. O que você está achando da Ocean Race? Tá muito legal. Nossa, eu nunca vi uns barcos assim tão grandes. Aquele lá que é bem grande. Durante essa etapa, nós também tivemos a retirada dos barcos da água para manutenção. Nesse dia, eles já estavam voltando para sair rumo a Newport. Nós estamos aqui no Boat Yard, no estaleiro, onde a gente vê atrás de mim o líder da regata, o Rousinho PRB, sendo preparado para descer para a água também. Então a gente já... As categorias dos barcos são divididas conforme o design de cada veleiro. E sem dúvidas, uma das melhores atrações foi poder visitar esse barco cortado ao meio e ter a sensação de estar velejando em alto mar. Os VO65S são equipados com Volvo Penta D275, motores que são usados para conduzir o barco quando não está em regata, assim como para alimentar o mecanismo de quilha oscilante e carregar as baterias. Os cascos são feitos inteiramente de carbono para a melhor relação de força e peso. Um casco pode variar de 12.500 kg e um comprimento total de 22,14 metros, ou 72 pés. Uma curiosidade muito interessante é que, quando eles estão no Oceano Antártico, as tripulações elas passam pelo ponto Nemo, que é o ponto do oceano mais distante da Terra. E quando eles estão lá, o humano mais próximo de toda a tripulação são os astronautas que estão lá na base espacial. Os marinheiros eles se dividem em turnos de 3 a 4 horas e fazem um sistema de observação. Alguns deles ficam ali manuseando o barco enquanto os outros descansam. Mas isso não quer dizer que, se a qualquer momento acontecer, eles precisarem fazer uma manobra arriscada, eles vão chamar esse pessoal que está descansando e todo mundo vai ter que trabalhar ali. Além de diversas atrações, a gente também pôde ver os barcos de pertinho enquanto eles ainda estavam fazendo algumas manutenções antes de ir para a água. Olha o tamanho dessa quilha. Hein? A galera que surfa de longboard, isso ali não é nada perto disso aqui, ó. Em meio a tantas atrações, a gente resolveu escolher uma para brincar um pouquinho e voltar a ser criança. E bora lá então! Vamos ver como é que tá a base do skate no patins. Olha aí, ó. Ih! Olha os dois mortos aqui, ó. Cansadaço, cansadaço. Pensa no
calorão que bateu agora. Agora vamos fazer uma parada pro almoço aqui no... Antes de terminar esse vlog, eu não podia deixar de falar para vocês um pouquinho sobre a conscientização ambiental em relação aos oceanos, que estava muito forte e bem presente em todos os estandes da Ocean Race. Então, abra o seu coração e a sua mente. Eu suporto toda a vida na Terra, incluindo você. Cada respiração sua vem de mim. Por que seguimos para tão longe da costa? Ficamos entre as estrelas e as profundezas abaixo de nós. Como marinheiros, nosso mundo é o mar. Ele faz com que nos sintamos mais vivos, olhos ardendo com sal. Sentimos cada onda quebrando sobre a nossa proa. Nas tempestades e nas noites mais calmas, somos testemunhas de uma imensidão sem fim. Nosso respeito pelo oceano se aprofunda a cada travessia. Já estamos sentindo temperaturas mais altas e o aumento do nível do mar, que está engolindo nossas costas e desencadeando o caos. O que fizermos hoje determinará a vida que teremos amanhã. Ainda não é tarde demais e não estamos sozinhos. O oceano está cheio de heróis desconhecidos que podem ajudar. Se nós permitirmos, o oceano é o maior sumidouro de carbono do planeta. Logo abaixo de sua superfície vivem verdadeiras heroínas que armazenam carbono 35 vezes mais rápido do que a floresta amazônica. Conheça as humildes ervas marinhas. Elas são as maiores campeãs no combate às mudanças climáticas. Então, galera, isso tudo aqui que a gente acabou de fazer é um projeto experimental em prol dessa lei de proteção dos oceanos. E foi um dia cheio de conhecimentos e experiências. Vale muito a pena e eu só tenho a agradecer ao Marinas Park por estar comigo nessa. O vlog de hoje pode não ter sido o mais aventureiro de todos, com diversas ondas surfadas, perrengues vencidos e manobras executadas. Mas o propósito desse vlog vai muito além de uma performance no surf. Talvez seja o vlog mais importante que eu já gravei aqui nesse canal, porque ele transmite muito mais. É uma causa real. Durante toda a exposição da Ocean Race, podemos ver de perto como nossas ações impactam no oceano e, consequentemente, refletem em nós. Eu, como surfista e amante do oceano, não poderia deixar de falar sobre isso. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link da petição para quem quiser assinar. Mas do fundo do coração, eu peço apenas que façam uma ação, a mais simples que puderem, porque pequenos gestos em grande escala tornam-se grandes mudanças. Obrigada por acompanharem até aqui e vejo vocês no próximo vlog, que por coincidência também é sobre uma surf trip, mas dessa vez foi uma que deu certo.